Vamos para mais uma questão de física do Enem de 2013, questão sobre eletrodinâmica, circuitos, cálculo de DDP. Vamos ver como é que ela é? Olha só, no Enem de 2013 caiu mais uma questãozinha de circuito elétrico. Essa questão ela já tem um nível aí, ó, intermediário, já beirando as questões mais difíceis. Não é uma questão para você fazer logo de imediato. Você já vai garantir primeiro as questões fáceis. Circula essa daí e você volta para fazer ela na hora da prova só depois de tentar todas as outras, porque ela não é tão difícil, mas ela é demorada, os rascunhos são um pouquinho maior. Vamos ver de que questão nós estamos falando? Vamos lá. Medir temperatura é fundamental em muitas aplicações. E apresentar a leitura em mostradores digitais é bastante prático. O seu funcionamento é baseado na correspondência entre valores de temperatura e de diferença de potencial elétrico. Por exemplo, podemos usar o circuito elétrico apresentado, no qual o elemento sensor de temperatura ocupa um dos braços do circuito, chamado RS, e a dependência da resistência com a temperatura é conhecida. Então vamos lá, nós temos esse circuito, de cara tem gente que já acha que ela tem a ver aí com as leis, com aquela regrinha da ponte de Wheaton, não é, tá bom? Apesar de ser o formato de um losango. E aí o comando da questão chega para mim e diz o seguinte, ó, para um valor de temperatura em que RS seja igual a 100 ohms, a leitura apresentada no voltímetro será de quantos volts? Será positiva, será negativa e será de quantos volts? Então olha só o que é que nós temos nesse circuito, tá bom? Nós temos aqui ao lado esquerdo uma fonte com 10 volts. Aqui embaixo nós temos um aterramento. Esse aterramento, para que ele serve? Ele serve para dizer que nesse ponto aqui de baixo, ó, o potencial é 0 volts. Como existe uma diferença entre esse lado que vale menos com esse lado que vale mais, aqui tem 10 volts a mais que 0. Então aqui o potencial nesse ponto aqui de cima é de 10 volts. O que significa dizer que nesse pontinho aqui, ó, o potencial também vale 10 volts. Combinados? Agora, quando a corrente elétrica passar para o outro lado, esse potencial vai ter um valor diferente, porque ele perdeu aqui ó, um pouco da sua energia, tá bom? Mesma coisa quando a outra parte da corrente passar para cá. Como esses potenciais vão ser diferentes, eu vou nomeá-lo por letrinhas para ficar mais fácil da gente organizar aqui a nossa resposta, tá bom? Eu vou tirar esse 10 daqui, vou chamar isso aqui de potencial A, esse aqui eu vou chamar de potencial B e esse eu vou chamar de potencial C. Já aqui embaixo eu vou chamar de outro valor, vou chamar de potencial D, que tem o mesmo valor de 0 aqui, tá bom? Ótimo, então vamos lá. O que é que nós temos aqui no meio? Nós temos aqui no meio um voltímetro. E aí, sobre voltímetro, é importante que você saiba que não passa corrente nos voltímetros. Fique esperto com isso, tá bom? Não há passagem de corrente por voltímetros ideais. Nos amperímetros é o contrário. Passa corrente sem enfrentar nenhuma resistência, sempre que o amperímetro é ideal. O nosso objetivo é encontrar o quê? Vamos ver aqui o que é que a gente tem que encontrar. A leitura apresentada no voltímetro. O que é que vai aparecer aqui dentro desse voltímetro? Vai aparecer a diferença entre o potencial B e o potencial C. Tá vendo esse maisinho aqui do lado? Ele serve para dizer que o voltímetro vai considerar esse lado com mais potencial. Então, o que a gente busca é, de fato, a diferença entre o potencial B e o potencial C. A DDP entre B e C, tá bom? Isso aqui vai ser igual a alguma coisa que é justamente o que está sendo pedido aqui para que a gente venha encontrá-lo aqui, tá bom? Então, vamos deixar destacado aqui o que é que a gente está buscando. Quando você pegar um circuito elétrico, minha sugestão é você começar a sua resolução interpretando como está a corrente elétrica. Como é que funciona a corrente elétrica nesse circuito? Bom, ela vai sair por esse lado, o lado mais, vai sair por aqui. Daqui ela vai passar aqui para cima, é a mesma intensidade de corrente, só que quando ela chegar nesse nó aqui, ela vai se dividir, ó. Um pouquinho vem para cá e outro pouquinho vai vir para cá, ó. Pronto. Então você tem duas correntes ali, ó. Deixa eu diminuir aqui. Vamos lá, essa corrente eu vou chamar de corrente I1 e essa aqui eu vou chamar de corrente I2.
Então são duas correntes que estão passando aí com valores diferentes. Por que eu sei que são valores diferentes? Porque o caminho da esquerda apresenta uma resistência total diferente do caminho da direita. Lembrando que essa corrente, ao passar aqui por esse outro lado, ó, ela vai passar para cá, ó, e ela não vai passar pelo voltímetro, ela vai fazer esse percurso aqui, ó. Tá bom? Ela não passa pelo voltímetro. Depois ela se encontra aqui, ó, novamente, junto com essa outra aqui, ó. Se encontram aqui embaixo para voltar a ser a corrente total que havia no início. Combinado? Então, o que é que eu preciso? Para descobrir esse potencial, para que eu possa subtrair o outro, eu preciso saber quanto foi essa perda de energia aqui, ó. Tá bom? Essa diferença de potencial. Vamos imaginar que eu faça a conta e descubra que essa diferença de potencial entre A e B seja de 8 volts. Então, se teve uma perda de 8 volts e era 10, então agora o potencial em B vai ser só 2. Você entendeu a lógica? Então, o primeiro passo é descobrir a diferença de potencial nesse resistor. Depois a gente descobre a diferença nesse outro resistor. Aí a gente vai ter o potencial B e o potencial C para que a gente possa subtrair e efetuar a nossa conta. Combinado? Então vamos lá, vamos começar a resolver? Primeiro eu quero que você perceba agora que como isso aqui não está passando corrente, finja que não existe essa parte aqui do meio, você pode simplificar a sua figura pensando assim, ó. Vamos imaginar aqui, deixa eu trocar aqui para a cor preta. Vamos imaginar que esse circuito ele é da seguinte forma. Ele está vindo desse lado, chegou aqui no pontinho A, tá bom? Desceu para cá. Só que agora, em vez de desenhar um losango, eu vou desenhar aqui um retângulo. Eu acho que vai ficar mais didático aí para você entender. Então ele vai passar para cá, vai passar por um resistor, vai passar por outro resistor. Aí do outro lado, mesma coisa, ele vai passar aqui por um resistor, vai descer aqui, ó, passa por outro resistor. Aí aqui os potenciais são iguais, né, o mesmo. E aí ele se junta aqui, ó, para vir para esse lado aqui, ó. Certo? Percebeu aí que fica mais simples da gente visualizar o problema? Então, como é que eu faço para descobrir essa DDP aqui, né? Só desse primeiro. Eu vou precisar saber o quê? Então, vamos lá. Primeira lei de Ohm. U igual a R vezes I. Eu vou começar, então, aqui embaixo, fazer as anotações aqui do nosso rascunho propriamente dito, da conta, né? Então, ó, eu vou precisar aqui, ó, fazer essa diferença entre o ponto A e o ponto B. Eu vou anotar aqui, ó. A diferença de potencial entre A e B, ou seja, a DDP entre A e B, é igual à resistência que existe entre A e B, vezes a corrente que está passando por essa parte do circuito, que eu inicialmente chamei de corrente 1. Isso é a primeira lei de Ohm, tá bom? Isso aqui é como se fosse o U. Agora vamos lá. O que é que me falta aqui? Eu já tenho a resistência. Eu quero a diferença de potencial, então me falta o valor dessa corrente. Como é que eu vou descobrir essa corrente? Vamos puxar uma setinha aqui para o lado e vamos ver como que a gente faz para descobrir essa corrente que passa por ali. Ora, a gente não já sabe que a DDP total vale 10 volts? Então a gente está dizendo que entre esse ponto e esse, a gente tem 10 volts. Então olha como vai ficar aqui o rascunho, deixa eu pegar aqui uma canetinha de outra cor, vamos lá. A gente já pode dizer assim, olha, a diferença de potencial que existe entre o ponto A e o ponto D, que é uma DDP conhecida, é igual à resistência que existe entre o ponto A e o ponto D, vezes, vezes a corrente que está passando por lá, ó. Só que aí eu estou analisando só esse caminho aqui, tá bom? Se eu fizer essa análise pelo outro lado, eu descobriria a segunda corrente. Então, dessa forma, eu estou descobrindo apenas a corrente I1, que é a corrente que veio para cá, ó. Então, ó, com esses dados, então meu rascunho vai ficar o seguinte, ó. A DDP total vale 10, a resistência dessas duas somadas, porque está em série, ó, vai ficar 470 com mais 100, ou seja, vai virar 570. 570 vezes I1. Então, a corrente I1, esse 570 vai vir para cá, vai ficar 10 sobre 570, é igual a I1. A gente vai simplificar esse zero aqui, ó, com esse zero daqui, e vai dizer que essa corrente vale 1 sobre 57 amperes.
Aí você diz assim, agora lascou, professor, porque eu não sei fazer uma conta dessa de jeito nenhum. 1 dividido por 57, e aí o legal é que você não precisa finalizar esse rascunho. Deixa do jeito que está. Pode deixar assim mesmo. No final, se precisar, a gente sai fazendo as continhas de dividir. Mas você não perca tempo com essas coisas não, porque você vai perder a questão praticamente, tá bom? Então vamos aqui voltar aqui para essa partezinha de azul, para a gente fechar aqui a nossa DDP entre A e B. Então a DDP... Ops. Riscando, riscando. Vamos lá. A DDP entre A e B. Vamos lá. A resistência entre A e B é só o 470. E a corrente que vai passar por aqui é 1 sobre 57. 1 sobre 57. Então, a diferença entre A e B é igual a 470 sobre 57. Aí você já começa a se assustar porque você vê os números ficando cada vez piores, né? Assim de fazer continha, como eu disse, vai seguindo, fingindo que esses números são fáceis. Deixa as contas para a gente fazer por último. Então, segura essa informação aí por enquanto, tá bom? A gente já sabe a diferença entre A e B. Agora vamos ver a diferença entre A e C, a diferença que está do outro lado. Então como é que ficaria a nossa continha? Vamos pegar aqui a cor azul novamente, vamos medir agora a diferença entre o ponto A e o ponto C. Eu vou subir aqui para você visualizar de novo o probleminha, nós vamos medir essa diferença e para isso a gente vai precisar saber o valor da corrente I2, que é essa corrente que vai passar por aqui. O processo é muito semelhante àquele que a gente já fez, tá bom? Eu vou subir aqui novamente. E aí vou fazer aqui minha continha aqui, ó, do azul, vai ficar igual, aí a resistência que existe entre o ponto A e o ponto C, vezes a corrente I2. Vou colocar de novo minha setinha aqui para o lado, para você entender de onde veio cada informação. E aqui do lado eu vou efetuar minha continha da corrente elétrica, tá bom? Mesma coisa aqui, ó, a diferença de potencial entre A e D. Aí a gente vai pegar a resistência que existe entre A e D pelo segundo caminho, né? Com a corrente 2. Então aqui a gente vai ter 10, aqui. A soma das resistências. A resistência aqui ó, vai ser 470 com 120. Então vai dar 590. Então a gente vai subir aqui e vai colocar aqui um 590. 590 vezes I2. Aí, como a gente só quer a corrente, a gente já sabe até que esse zero vai cortar com esse quando passar. Então, já vou ganhar tempo dizendo que a corrente I2 ela vai ficar o número 1 sobre o número 59 amperes. Já vou destacar aqui no marca-texto para você não esquecer de onde veio essas informações. Pronto. Deu certo? Deu, pronto. Aí agora a gente vai finalizar aqui, ó. Vou pegar aqui a canetinha azul novamente. Caneta azul. E nós vamos finalizar aqui essa partezinha aqui, ó. A diferença de potencial entre A e C vai ser igual ao potencial aqui, ó, 470, né, ó, e a resistência, e a corrente 1 sobre 59. Então, a diferença de potencial entre A e C é igual a 470 sobre 59. Pronto. Então, nós temos agora as duas diferenças de potencial. Aí vocês, professor, como é que a gente chega agora? Qual é a próxima etapa? Olha só, você tem duas equações. Duas equações que se você juntar elas, lembra de sistema de equação? Que se você for somar duas equações, você pode cortar alguém e sumir com aquela variável? Olha só, se eu cortar a letra A, o VA com o VA, vai sobrar o potencial B e o potencial C. E o que a gente busca, né, é justamente a diferença entre o potencial B e o potencial C. Então vai ficar, ó, facinho, facinho. O que é que eu vou fazer aqui, ó? A gente vai pegar agora e a gente vai somar essas duas aqui. Então vai ficar o seguinte, na hora da soma eu quero cortar esse potencial A. Só que não dá para cortar porque os dois estão positivos. Então eu vou precisar fazer com que o sinal de alguém mude. Eu vou mudar o sinal desses que está em cima. Eu vou multiplicar essa equação por menos 1. Então aqui ficaria um sinal de menos, aqui ficaria um sinal de mais e aqui ficaria um sinal de menos. Combinados? Então vamos ver aqui como vai ficar aqui então nossa continha. Vai ficar ó, VA e menos VA vai embora. Então vai sobrar aqui esse VB, potencial B, menos o potencial C, ó, que está negativo, tá vendo? Menos VC. Você viu que já ficou justamente quem a gente busca. Agora vamos lá, vamos pegar esse aqui que está negativo e esse que está positivo. Vou botar primeiro esse que está positivo.
Não tá na ordem, né? Vai ficar mais bacaninha? Na ordem. Então vai ficar aqui, ó, menos 470 sobre 57. E aqui embaixo positivo, mais 470 sobre 59. Pronto. Eu já percebi uma coisa, não sei se você já percebeu aí, ó, mas eu percebi que existe uma dessas frações que vale mais que a outra quando se fala de módulo. Então, quando a gente divide por 57, a gente está dividindo por um número que é um pouco menor do que se eu dividisse, que é menor que 59, né? O 57 menor que 59. Então, o que acontece? Quando você pega um mesmo número e divide por um número pequeno, por exemplo, 100 dividido por 2, dá 50. Mas se você pegar o mesmo 100 e dividir por 5, que já é um número maior que o 2, a resposta já vai dar 20. Então, quanto maior for o divisor, menor vai ser a resposta. Então, eu já percebi que essa fração aqui da frente, deixa eu destacá-la aqui ó, em amarelinho, essa fração da frente aqui, ó, ela vale mais do que a outra fração, quando se fala de módulo. E aí, qual é o sinal dela, né? Negativo? Então, eu já sei que quando eu for aqui, ó, fazer essa continha de subtração, vai conservar o sinal do maior, que é o sinalzinho de menos. E aí, se eu sei que a resposta vai ser negativa, eu já venho aqui em cima e já tiro aquelas que com certeza não será. Não será a letra A, nem será a letra B, nem será a letra C. Você percebeu? A gente já fez um grande avanço sem fazer essa continha de dividir. Outra coisa, uma alternativa é 0,3 e a outra alternativa é 6,2. 6, para essa resposta dar um 6, esse número que está embaixo teria que ser muito diferente. Você percebeu que essas duas frações elas são quase iguais? Se elas são quase iguais em módulo, quer dizer que quando eu pego dois valores iguais e subtraio não dá zero? Se eles são quase iguais, então a resposta vai ser quase zero. Sacou? Qual é a resposta que é quase zero? Já matei a questão aqui, ó, com a minha alternativa aqui, letra D, 0,3. Se você quiser tirar a prova, a gente pode efetuar essa conta. Ela vai dar 0,28. Mas, como eu disse, nosso objetivo não é esse, não é perder tempo com coisas desnecessárias. Então, você já vai direto para a alternativa, marca e vai se divertir agora fazendo outra questão. Percebeu? É uma questão desafiadora, notou? Ela é, de fato, uma questão desafiadora. Essa é aquela questão que a TRI vai ver assim, ó. Será que esse aluno realmente sabe o assunto? Será que ele domina o assunto? Pronto. E aí, se você tem planos de fazer essa prova do Enem para cursos que são muito concorridos, como medicina, direito, engenharias, né, biomedicina, áreas de saúde de modo geral, então você está precisando de tirar uma nota bem alta, não é assim? Então, assumir esse desafio é uma boa jogada. Enfim, curta essa aula, compartilhe, não deixe de nos ajudar. E a gente se encontra, então, na nossa próxima aula, viu? Bons estudos, boa sorte na prova. Você vai dar um show na resolução dessas questões. Até a próxima aula.